Irmão, muito grato pela confiança de vocês, por poder estar trazendo uma mensagem, um pensamento, reflexão aos jovens aqui, a todos que estão aqui. Também agradeço, não podia deixar de agradecer ao irmão Felipe, irmã Suzy e a Alana, que também me trouxeram até aqui, né? A gente já se conhece lá da nossa Assembleia. E estou muito grato a tudo que Deus fez, proporcionou para esse encontro aqui poder estar acontecendo. Amém. Então, eu gostaria primeiro também falar que eu estou muito feliz, tenho o prazer de ouvir um violino, que eu adoro, assim, gosto muito de uma orquestra, de instrumento de orquestra, e estou muito grato por poder estar ouvindo um instrumento assim. E dou graças a Deus, porque é tudo Nosso Senhor que proporciona isso, né? A gente tem que sempre ter esse pensamento de que... Não posso não, obrigado. E sou muito grato. Então, queridos, Deus sempre que vai me ocasionar de dar mais uma mensagem, mais uma reflexão para passar para alguém, compartilhar o que eu aprendi antes, Ele me dá um tempo para eu poder botar em prática aquilo que eu aprendi. E são sempre momentos bem ocasionais, momentos bem importantes em que isso acontece. Sou muito grato a Deus por isso, porque exatamente no momento em que eu estou num conflito comigo mesmo, que eu estou num conflito com a minha fé, que eu estou precisando melhorar, precisando mudar alguma coisa, Deus vem e traz isso para eu aprender. Então, e o que o Senhor me trouxe isso é sobre os heróis da fé, de Hebreus 11. Gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, se você tiver, se você quiser também, Hebreus 11, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura dos primeiros versos. Hebreus 11, capítulo 11, a partir do versículo 1, amém? Amém. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então a gente vê que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, das coisas daquilo, aliás, certeza daquilo que esperamos, todas as promessas que Deus tem feito para nós, e a maior delas que é o céu, e também de todas as demais coisas, e também é a prova das coisas que não vemos. Aleluia. A fé, então, ela serve para nós como uma prova do mundo espiritual que existe à nossa volta. A gente toca, a gente vive nesse mundo físico, material, que a gente vê, a gente toca, a gente sente, a gente ouve, mas também há um mundo espiritual que nos rodeia, que está à nossa disposição, e nós temos influência nesse mundo, a gente tem um papel para desempenhar nele. E então é pela fé que nós temos fé, acreditamos, temos certeza que ele existe. E então, falando, os antigos, foi por meio da fé que os antigos, os patriarcas da Bíblia, tiveram um bom testemunho. Então a gente vê aqui que para o povo de Deus seguir para frente, para a história do povo de Deus, até chegar na igreja e seguir também vivo, perto de Deus, estando em comunhão com o Pai, foi por meio da fé. Veja como é importante essa fé. Nós temos essa fé em nosso coração, pois é por meio dela que a igreja vai triunfando, que a igreja vai indo para frente, que o povo de Deus nunca parou e sempre seguiu caminhando. Então, logo de cara, nós vemos que a fé foi a base para a aprovação dos antigos. Patriarcas essenciais e com papéis fundamentais na história do povo de Deus foram aprovados por terem fé, confiando em Deus. Esse conselho segue para nós que também fazemos parte do povo de Deus, mas nesse tempo como Igreja de Cristo. A gente sabe que o tempo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Velha Aliança, já se passou. Uma nova aliança já é formada. Hoje a gente tem um livre acesso a Deus por Jesus, pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição. A gente tem esse acesso direto ao Pai. E a igreja continua tendo fé para seguir essa caminhada, para seguir a história dela sendo construída como uma casa, vai sendo fortificada, vai sendo edificada com o tempo. Assim a igreja também. E cada um de nós fazemos parte desse corpo. Somos diferentes membros. E cada um desses membros que somos nós está também numa construção, está numa melhora. A gente é como também um edifício, uma casa, um prédio, que está até a volta de Cristo, ou até a nossa morte, em construção, em melhoria, em conserto,
E a gente tem que ter fé nesse processo todo. Temos que sempre estabelecer a fé nas nossas vidas durante todo esse tempo. Versículo 3 de Hebreus 11, onde a gente leu: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé a gente entende que o universo, tudo que existe, tudo que a gente vê foi feito através do que é invisível. Tudo isso foi feito a partir do mundo então espiritual. Nosso Senhor, que é invisível, sentimos Ele, sabemos que Ele é real pela Sua presença, pela convicção que a gente tem no nosso coração, esse testemunho forte, e tudo foi feito do que é invisível. Pela fé nós compreendemos isso, esse grande mistério. Pois então temos que ter um ponto de vista do mundo e de tudo que existe através dos olhos da fé. Há muitas filosofias e pontos de vista no mundo para tentarmos entendê-lo, entender o próprio mundo, ou entender coisas que tem no mundo. Essas filosofias e pontos de vista não precisam serem todos rejeitados. Antes, colocar os que aparecem diante de nós à luz da Bíblia. E então, se servir para a nossa edificação espiritual, mental e emocional, a gente pega para nós. O mundo apresenta muitas formas de compreender o que existe, de tentar entender quem nós somos, para onde vamos, e todas essas coisas que nós já ouvimos em algum lugar. E muitos, nessa situação, preferem acreditar que a gente existe a partir do Big Bang, de uma explosão do nada que aconteceu, que tudo que está aí, está aí. Nós, por outro lado, já não cremos bem assim. Nós entendemos que foi preciso um Deus, um ser vivo, uma pessoa para dar origem a tudo, para dar a origem a tudo que existe de uma forma inteligente. E também há pessoas no mundo que estão vivendo para a vida, para ter uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida tranquila, de um jeito que acha que tem que ser. Pode às vezes até dizer, bom, eu vivo do jeito que a vida me levar. Existe. Obrigado. Tem gente que pensa assim, né? Você já deve ter visto, que não se importa muito com o que as outras pessoas pensam dele, não está tão errado, que pensa que o que vier está bom, o que aparecer para ele viver, para ele tomar um rumo na vida, está ok, não tem problema nenhum. Bom, vamos colocar na luz da Bíblia isso. A gente tem um exemplo da vida, um exemplo que nós cremos com fé, que ele existiu, que ele era Deus e que ele serve para qualquer coisa na nossa rotina, na nossa vida, qualquer coisa que a gente for fazer. E esse é Jesus Cristo, que nós conhecemos. Esse, o homem que morreu na cruz, pendurado no madeiro, que levou todos os nossos pecados, que a gente às vezes não entende como aconteceu. Como que ele foi sofrer todo este peso do mundo, da humanidade nessas costas, e então salvou toda a humanidade. Esse é o nosso exemplo de vida. Essa é a nossa regra que a gente tem que seguir, tem que estabelecer e tentar se assemelhar a ele. Pois a Bíblia própria fala, o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da Bíblia, diz: sejam imitadores de mim, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é uma tarefa complicada, com certeza. Jesus foi o homem perfeito, o ser humano perfeito. Imagine uma pessoa que nunca errou, nunca pecou, nunca teve nada em que alguém pudesse acusar, que alguém pudesse incriminar. Esse foi Jesus. Esse teve o exemplo perfeito, o homem puro, sem mácula nenhuma, sem mancha nenhuma. Esse é o nosso exemplo. Muito difícil de segui-lo? Pode ser, quem sabe. Mas nós temos na Bíblia, meus queridos, muitas e muitas motivações para tentar seguir esse homem, para tentar seguir ele. Nós tentamos todos os dias e a gente falha todos os dias. E isso não está totalmente errado, porque a gente vai errar com certeza. Somos falhos. Mas a gente sabe que teve um homem que, sendo semelhante a nós, nunca errou. E aí está o nosso exemplo. Tentar andar como ele andou, tentar ser como ele foi, e um dia então a gente receber um corpo semelhante ao dele no céu. Aleluia. Temos essa fé. Temos essa fé, a gente espera isso. A certeza daquilo que esperamos. Todos os dias recebemos uma influência diferente. Cabe a nós sabermos reter o que é bom. Todo mundo aqui tem um amigo que pensa diferente da gente.
que vive diferente da gente, que toma uma vida, que toma um caminho totalmente diferente do nosso, o que a gente planeja. Mas a gente tem que pensar, bom, será que é assim mesmo? E todos os dias vai vir alguma coisa nova e que pode te atrair. E ser atraído, ser, quem sabe, tentado a levar uma vida assim, a tentar ser desse jeito, é normal que aconteça, porque todo ser humano é tentado para pecar. Todo ser humano é atraído para cometer algum delito, cometer algum erro. Mas temos que ter a sabedoria, temos que ter aquele pensamento, estar firmado em Deus, estar junto de Deus ali, para ter aquela ideia, bom, se eu for por aqui, para onde que eu vou terminar? Se eu for seguir isso, será que está de acordo com a Bíblia? Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que isso é realmente bom? Puramente bom? Então, pensemos, porque há muitas influências diferentes. E são coisas assim que vai fazer na sua cabeça um impacto diferente, sabe? Vai fazer você pensar diferente, vai fazer você pensar nas coisas de outra forma, mas tem uma forma fixa de pensar nas coisas, e é pela Bíblia. E não pense que a Bíblia é quadrada. Ela não é algo chato, entende? Nós no primeiro momento podemos pensar assim, poxa, tem que seguir o que todo esse livro fala, que Deus me ordena viver, poxa, mas que vida é essa? Se nós realmente entendêssemos Deus, se nós realmente estivéssemos próximos de Deus, nós teríamos que essa vida compensa. Que vale a pena viver essa vida. E que ela não é bem isso que a gente pensa muitas vezes. Por isso que é necessário, então, estar ali pertinho de Deus. Estar ali querendo entender quem é Deus. Deus é um ser, Ele é nosso Pai, primeiro de tudo, nosso Pai, nós aceitamos Jesus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Temos o direito de ser chamados filhos dele. Aleluia. Consequentemente, irmãos de Cristo. Mas, com um relacionamento com Ele, com um dia a dia ali buscando a Ele, querendo Ele mais próximo, entendê-lo nas diferentes partes, o seu amor, a sua paz, a sua alegria, entendê-lo nas diferentes partes que Ele tem e o que Ele pode nos propor. Só assim a gente vai entender essa vida. Pela fé. Só assim nós vamos ter um melhor entendimento. A gente não pode julgar, como diz o ditado no livro, pela capa. É verdade. A gente não pode sair pensando que é isso ser cristão. Cristianismo é isso. Acabou, não tem mais, é só desse jeito, então não quero. Muita gente desiste de Cristo, desiste de uma fé assim, porque não tem um relacionamento. Não tem como falar de cristianismo, não tem como falar de Deus sem relacionamento, sem falar de relacionamento. É isso. O que dá sentido para a vida, meus irmãos, o que dá sentido para a vida é ter um relacionamento com Deus. É isso. Não tem outra forma, sabe? Pode tentar buscar de N maneiras. O que dá sentido para a vida é ter um relacionamento com Deus. Porque Ele sendo, primeiramente, um Pai, Deus perfeito, nosso maior exemplo, segui-lo nos traz alegria, nos traz satisfação, te completa. E qualquer vazio que é feito dentro de você é completado. Há uma frase que diz que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Pode ser maior, pode ser menor esse vazio. Independentemente do tamanho, o que for completar vai ser Deus. Amém? Agora então, de acordo com Hebreus 11, a gente tem uns exemplos de fé válidos para nós que somos jovens. Eles servem para nós que somos jovens. Eu escolhi alguns aqui especificamente porque eu notei que são os que melhor servem para o nosso dia a dia, né? Nós que somos jovens, que passamos por coisas diferentes e que a vida não é tão fácil, né? Porque às vezes um adulto pode pensar, poxa, a vida do jovem não é tão complicado. Bom, só que não, né? Só que não. Só o jovem e o jovem sabe o que ele passa, sabe quais as dores de cabeça, o que vem para ele, o que ele vai sentir. E é um redemoinho de coisas. É muitas coisas. Então, jovem se entende, jovem sabe bem o que é. Claro, cada um tem um caso específico, né? Mas no final todos se entendem. Abel, primeiro exemplo. Você pode ver aí na sua Bíblia, que aqui em Hebreus 11 a gente vai achar o Abel pelo versículo 4. Obrigado. Pela fé, depositando esperança de estar realizando bem o seu holocausto, seu sacrifício a Deus, como era antes a adoração no Velho Testamento, sacrificou o melhor do que ele tinha,
as partes gordas dos primeiras crias do seu rebanho. Isso nos leva a pensar que, se queremos obter mais aprovação do Senhor, é necessário sacrificar com fé algo que nos é precioso. Claro, em nosso caso, dificilmente será algo como uma ovelha ou algum objeto, mas geralmente tempo. Precioso hoje em dia, tempo. Trocar momentos de diversão garantida por um momento de comunhão com Deus. É necessário fé para isso. Eu vou repetir de novo, antes, daqui um tempinho, mas eu já digo agora que aqui em Hebreus vai nos dizer que é necessário fé para crer que Deus existe. E também é necessário fé para crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Para aqueles que se aproximam. Precisa ter fé para essas duas coisas, para saber, para primeiro acreditar que Ele existe, ter fé que Ele existe, e ter fé, você precisa ter determinação também, você precisa confiar que Ele vai recompensar cada esforço que tu fizer para buscar Ele. A gente tem que ter uma convicção inabalável no nosso coração de que Deus recompensará todo o esforço físico, nosso corpo, nossa mente, nossa emoção, nosso espírito para buscar Ele. Não fiquemos com dúvida. E aliás, já temos uma grande motivação para isso. Se somente isso não bastar, a gente tem uma motivação muito forte, que a própria Bíblia nos passa. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Agora, dando uma refletida, pensando no tempo do Velho Testamento, o tabernáculo, a casa onde era a igreja, digamos, do povo de Deus antigamente, dividida em partes, que tinha um pátio, onde muitas pessoas passavam, o lugar santo, que já era um lugar mais restrito e que sacerdotes só passavam por ali, e o lugar santíssimo, em que o sumo sacerdote, se eu não estou errado, ia uma vez por ano naquele lugar. Veja, o lugar santíssimo. Ele tinha que se purificar muito, se santificar muito antes de pisar naquele lugar, porque ali era onde ele estava aqui com Deus. Deus, realmente, a presença de Deus estava precisamente naquele lugar. Aleluia. Face a face com Ele. E agora, olha o que o texto aqui nos fala. Para entrar no lugar santíssimo, tenhamos plena confiança por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus fez isso. Veja que dádiva Ele nos deu. Eu reflito muito e eu amo esse versículo de uma forma intensa, assim, porque imagina você ter um acesso para um lugar tão especial, mas tão especial mesmo, lugar de elite, digamos assim, e que você pode ter plena confiança para entrar pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você pode ter firme confiança, pode ter coragem, claro, com temor, com a reverência a Deus, entendendo quem é Deus, mas com confiança. Imagina isso. Como isso é maravilhoso para nós. Podemos dizer firmemente que nós que vivemos nessa nova aliança temos esse privilégio de viver graças ao sangue de Jesus, ao sacrifício dele na cruz. Veja esse privilégio imenso. E esse lugar, ele era maravilhoso. Ter um encontro face a face com o Criador do Universo. Ter um encontro face a face com aquele que nos vê, nos sonda e age em tudo na nossa volta todos os dias. É um privilégio. E temos que aproveitar disso, meus irmãos, porque a gente tem essa palavra, nosso manual de vida, do nosso lado, perto de nós. Temos Deus 24 horas disponível. Então basta nós fazer um pequeno esforço ali. E essa motivação a gente tem, plena confiança para entrar no lugar santíssimo. E agora voltando lá para Abel, a gente se distanciou um pouco. Isso nos leva a pensar que se queremos obter mais a aprovação do Senhor, é necessário sacrificar com fé algo que nos é precioso. E falamos então que é o tempo. Então, vale a pena gastar um pouquinho do tempo que a gente tem. Claro, depende da sua intimidade, do tempo que você gasta com Deus todos os dias. Se você gasta já, eu não vou estimar tempo nenhum, porque eu não vou entrar no mérito. Mas você gastando tempo ali, entendendo que aquele momento tu precisa no teu dia a dia, de estar ali só tu e Deus, lugar quieto. Se não é quieto, gente, a gente tem fone de ouvido hoje. Coloca um hino, coloca um fundo musical, qualquer coisa que te faça focar. Se for no silêncio, tudo bem. Com a tua Bíblia,
e com o teu coração sincero para falar com Deus. Sinceridade, gente. Isso foi algo que eu preguei umas semanas atrás, meses atrás, e que a gente tem que ter sempre no nosso coração: sinceridade. Não busque a Deus colocando moldes na tua frente. Tenha fé, tenha sinceridade e tenha temor. Seja do jeito que você é para buscar Deus, com reverência e com temor, entendendo que Deus é santo, mas que você não pode tentar copiar alguém na hora de buscar Deus. Você não pode lembrar daquele irmão lá e pensar: bom, se daquele jeito dá certo, eu vou fazer que nem ele. Bom, se dessa forma que eu penso, bom assim. Seja você mesmo. Não invente padrões para isso. Não coloque padrões. Busca a Deus do teu fundo do teu coração, com sinceridade e mostrando o que você tem. Entrega a Deus o que você tem ali e siga confiante, porque a disposição tem para entrar no lugar santíssimo. Amém? Próximo exemplo, então. Enoque. Enoque é certamente um exemplo muito especial. É possível perceber o simples pensamento, porém fundamental, que Enoque certamente tinha no seu coração: que Deus existe e que é recompensador, galardoador dos que dele se aproximam, dos que dele o buscam. Enoque deve ter tido isso tão firme em seu coração que, como já falamos, insistiu bastante para buscar o Senhor e, como consequência, foi arrebatado. Um privilégio mesmo. Um exemplo único na Bíblia e que nos serve muitíssimo. Imagine um homem assim, simplesmente ser arrebatado. Eu imagino, conjecturando na minha mente, que Enoque, ele entendeu a primazia de buscar a Deus. Jesus nos diz no seu Evangelho: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Reino de Deus, reino dos céus e a sua justiça. É difícil, a gente dificilmente consegue cumprir isso, porque não é fácil. Mas imagine Enoque agora. Como Enoque conseguiu fazer isso? Ele entendeu que Deus era aquilo que ele... era só Deus que ele precisava. Sabe? Simples pensamento, ele entendeu isso. Se eu aproximar de Deus, Ele me recompensa. Se eu ter fé que Ele existe, se eu ter fé que Ele vai me recompensar, se eu buscar Ele, quando eu buscar Ele, Ele vai me recompensar, serei feliz. E assim foi. Buscou, foi arrebatado. Arrebatado, imagina. Não viu a morte. Exatamente. Que palavra mais forte. Maravilhoso. Agora pensando, passando mais um exemplo, Noé. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé. Agora eu quero ressaltar um pouco disso pela fé. Noé teve a instrução de construir uma arca gigante para levar centenas de animais dentro. Imagine, coisa absurda, né? Absurda. Imagine Deus ordenar, depois de um tempo que não chovia, e não era pouco tempo, se eu não me engano, pegar e dizer que um dilúvio vai cair na terra e vai exterminar tudo que existe. Imagine ter fé para construir aquilo no seco, no meio de um campo ali, numa colina, numa montanha, pegar e construir tudo aquilo. Pode chamar de louco, pode chamar claramente de louco. E aconteceu. Pela fé, confiou em Deus, fez, Deus mostrou o que aconteceu. Abraão, pela fé, Abraão foi, pela fé irei, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Obedeceu e se dirigiu para esses lugares, por mais que não soubesse para onde estava indo. Imagine, antigamente, nesse tempo, milhares de anos atrás, a maioria das pessoas vivia como nômade. Nômade, ele vivia de um lugar para o outro, trocando de casa, trocando de tenda. Não tinha um lugar fixo para ficar. Mas eu acredito que ele meio que conhecia os lugares para onde ele ia parar. Sabia que ele ia parar ali, se a próxima parada seria um lugar frutífero, lugar que ia dar água, que ia dar alimento, que ia dar sustento. Mas imagina agora Deus pegar e dizer: sai da tua tenda, né? Mostrou o que Deus faria com a descendência dele, multiplicaria tanto quanto a areia do mar, que é incontável, quanto as estrelas do céu, que é incontável também. Então ele, pela fé, tem que sair e ir para um lugar que ele não sabe para onde vai. Pode acontecer com a gente. Deus às vezes pegar e falar para ti: olha, vai para lá ou faz isso.
Mas por quê? É complicado contestar nessa hora, porque a lógica vai contra você, a razão vai contra você, mas tem que ter fé. É a fé que justifica tudo isso. É a fé que dá razão para tudo isso acontecer. Amém? Mas Abraão nos deixa outro legado, outro exemplo muito valioso. Hebreus 11:10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Gostaria que, se você quiser também, lesse junto comigo aqui em Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Todos esses patriarcas que já foram apresentados, os exemplos de fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Bem, eu, nos cultos domésticos que eu tive lá em casa da minha avó, na casa da minha avó, eu peguei e falei nas 2 semanas isso. E falei que a gente não tem que se envergonhar de estar buscando uma pátria. Entende? A gente é peregrino. Você aceitou Jesus, você quer viver no céu, você quer ter aquela vida perfeita que só pode ser alcançada no céu. Uma sociedade, um povo perfeito que só pode existir no céu. O único lugar propício para isso. A gente é peregrino nessa terra. Bem-vindo a mais um dos peregrinos, das vários que cruzaram essa terra, que não queriam somente a daqui. Não queriam somente ser dessa nacionalidade, digamos assim. Ter somente este lugar como casa, mas este lugar como passageiro, como uma visita. Nossa morada é o céu. Então pense, existe um vídeo no YouTube, antiguinho já, que apresentava pra gente assim, uma corda. Mandava dizer assim, que essa corda ela era infinita, ela não acabava. Ela seguia e não acabava nunca. E tinha uma partezinha assim muito pequena nessa corda e que acabava assim, ó, ela não seguia mais. E ela era vermelha assim. Ela era diferente da outra. E essa aqui, pequena parte, representava a nossa vida na Terra. Toda essa corda era a nossa alma, nossa vida. E essa parte representava quem a gente ia viver nessa Terra. A nossa casa, escola, família, amigos, vizinhança, seu trabalho, a carreira que você vai seguir, tudo que vai acontecer aqui nessa terra, quando você está aqui, era essa parte. E todo o restante que não acabava era a vida eterna. Ou a morte eterna. Então, ele nos traz uma reflexão assim, tenta comparar essa parte infinita, que não acaba, só com essa parte pequenininha, que dura isso e o resto acabou. Não tem comparação, sabe? Não tem como você estimar o quanto vale, sabe? Trocar isso por aquilo. Por isso que a gente, na nossa cabeça, muitas vezes a gente vai pensar, poxa, tem tanta coisa para viver. Tanta coisa que eu posso gastar tempo, que eu posso fazer, que eu posso viver. Tanta coisa. Por que eu vou parar de viver agora essa vida para viver uma outra que não vai ter tanto esbanjar assim para uma próxima vida? Se a gente entendesse realmente o que é essa próxima vida, se a gente tivesse total entendimento de como é compensador gastar uma vida aqui para viver uma eterna, uma vida perfeita. Glória a Deus. Irmãos, o mundo tenta copiar esse padrão de vida perfeita de várias formas. Apresenta muitas formas de tu viver a vida perfeita, de tu ter aquilo que todo ser humano quer ter paz, quer ter alegria, quer ter, sabe, satisfação, tranquilidade. Mas foi ignorado por muito tempo o único lugar que pode propor essa vida, que é o céu. Um lugar que foi ignorado, a coisa que foi ignorada, a pessoa que foi ignorada foi nosso Senhor, foi Jesus, o Espírito Santo. E o livro que nos guia para esse lugar, a Bíblia, foi também abandonado.
ignorar. Deixa eu passar ali batido. Não vamos fazer a mesma coisa. Vamos pensar assim, que é por aqui que a gente vai ter a nossa vida perfeita. Que a gente vai chegar nesse lugar que é totalmente compensador, vale totalmente a pena trocar isso para viver uma vida eterna. Veja o exemplo desses patriarcas, então. Olha só como isso é forte. Eles, vendo, porém, as promessas que foram prometidas, eles viram elas de longe. De longe. E eles não receberam em vida. A gente ainda tem a possibilidade, e muito forte, de ser arrebatado ainda em vida para a vida eterna. Estes homens, e olha, esses homens aqui não viveram pouco. Hoje em dia a gente vive entre 80 a 100 anos, o ser humano vive mais ou menos isso. Há quem passe de 100. Mas esse aqui teve uns, Abraão, bom, eu acredito que ele passou de 200, né? Eu não me lembro exatamente. 216, se eu não estiver enganado. Mas a média de vida deles era de 200 para cima. 900 anos. Não, era menos. Também tinha Matusalém isso, foi 900. 937. Havia também quem vivia Todos os 900. livros estão. 900 anos vivendo, esperando uma promessa. Promessas, não só uma. Esperando promessas e não receber em vida. Veio a promessa de longe. Aleluia. E em vida ali esperando por quase 1 milênio. Esses então viveram um pouco mais, 200 anos. Não receberam. E a gente aqui que vive 80, 100 anos, a gente não aguenta esperar mais, a gente desiste, larga de mão. Não quero mais, está demorando demais. O tempo de Deus é perfeito. Né? É verdade. Mas olha como vale a pena. Até mesmo esse tempo de 900 anos, 200 anos, é comparado com aquela parte vermelha da corda, que não tem comparação com a parte infinita dela. Então, meus irmãos, se eles não desistiram, se eles não largaram de mão, não quiseram viver a vida deles para não viver a do céu, imagina a gente. Então, sempre vale a pena. Eu não vou poder falar tudo que eu tinha que falar, infelizmente. Mas Deus sabe todas